Recording. Olá, nós vamos estudar então agora nesta segunda parte da aula os exames categoriais. O que são, para que servem os exames categoriais, como a gente utiliza. Bem, os exames categoriais, só um segundinho, eu vou colocar algo diferente aqui na tela. Aqui, estava tentando mudar algo. O que são os exames categoriais? Para que eles servem? Como eles funcionam? Então, vamos a isso. Serve para a gente localizar existencialmente a pessoa, tá bem? Eu até deixei aqui os nossos gráficos de historicidade e então hoje vamos entender mais especificamente esta parte da base categorial, ou seja, o que é a base categorial? Base categorial é onde é o contexto que a pessoa nasceu, cresceu e viveu, é o mundo que ela habitou, vamos dizer assim, o ambiente, os problemas que ela teve, a noção de tempo, o tempo cronológico, o tempo subjetivo, essa relação, a relação, as pessoas que fizeram parte do mundo dela, se ela nasceu numa família, se foi criada pelos pais, pelos avós. A base categorial, ela é, então, vamos dizer, na sociologia eles usam esse meio que a pessoa foi criada. Vocês já devem ter ouvido aquela frase, o homem é fruto do meio. E é claro que para a filosofia clínica não é assim. Essa é uma frase da sociologia, não lembro de quem é o autor. Mas o que é esse meio? O que esse, para terapia, o que esse meio importa para a gente? O que influencia? Esse meio, ele é relevante para a pessoa? Não é. Vamos colocar esse partilhante. João Pedro, aqui. Ele nasceu aqui, tá bem? Até os 15 anos, nós temos aí, na historicidade dele, relatando como era a vida dele, as dificuldades, a família. Inclusive, ele começa contextualizando muito bem como era esse meio, desde lá dos seus pais, desde os seus, pouco lá dos seus avós, e ele vem trazendo, contextualizando como foi o casamento, o que aconteceu com a mãe, com o pai, como era a vida deles, tudo mais. Então, este, vamos dizer assim, é o primeiro dado, nesse primeiro dado divisório, é onde a pessoa nasceu e viveu até os 15 anos. Ela não foi na mesma localidade, na mesma região, e, e como é que era? Como que eram essas dificuldades? Os pais, o que passaram, a família, trabalhavam para outras pessoas, nos termos aí como agregados, como empregados, aí depois os pais conseguiram assim comprar um pedaço de terra e então essa pessoa cresceu nesse meio rural, numa em contato assim com os elementos da natureza, como tem aí vários elementos que são colocados. Esse meio, essas pessoas, essas relações, essa cultura, essas crenças, tudo isso que estava, todas essas circunstâncias, os problemas da família, como a pessoa se sentiu nesse meio todo, como ela foi
vivenciando essas, não só os problemas, mas essa existência como um todo. Como foi essa vida nesse meio, os primos, quais eram as brincadeiras, quais eram, como é que era a questão, a relação com o trabalho, a relação com a natureza. Tudo isso é parte da base categorial dessa pessoa. Esse partilhante, então, até os 15 anos, viveu nesta base categorial. Então, os primeiros anos de vida. Uma pergunta que foi deixada ali, que foi a seguinte, que é uma das questões que a gente estuda, entre outras, no estudo dos exames categoriais. As primeiras, então, são essas que eu estava falando. O quanto essa estrutura de pensamento, olha, nesses 15 anos, vivendo nesse ambiente, com essas pessoas, com tudo isso, tendo esta relação que ele tinha com o meio, com as pessoas e tudo mais, como esta IP se constrói, como essa estrutura de pensamento ela constrói aí os seus tópicos, como esses tópicos eles vão, como vão nascendo os tópicos aqui, ó, nessa base. Isso é bacana, sabe? Aqueles 30 tópicos, como é que eles vão nascendo de dentro da pessoa? Como eles vão brotando? Porque para cada pessoa é diferente. A pessoa tem irmão, como tem, vocês devem lembrar aí na eletricidade, o irmão dele nasceu no mesmo meio, teve praticamente as vivências muito parecidas, mas a IP há muitas diferenças, diferenças enormes. Então, como é que foi? Como é que este meio ele foi? Como é que esta estrutura de pensamento, esse partilhante, foi se relacionando, foi se construindo enquanto você que ele é atualmente. Esta base categorial, vocês, bem, vocês veem aqui. Por isso é bacana os dados divisórios já estarem assim, ó, até os 15 anos foi essa primeira, vamos dizer assim, essa junto com a família, com pai, com mãe, com irmão, com vô, com primos, na escola também, conta algumas coisas. Estou falando um pouquinho alto aqui para melhorar a gravação, e a minha voz já está indo para o espaço, como na aula passada. Então, esta base categorial é este mundo onde a pessoa habitou na primeira parte da vida. Foi lá no meio rural, na segunda parte, seminário. Nossa, uma mudança brusca aqui na base categorial. Não tinha mais pais, não tinha mais irmãos, uma mudança gigante, a rotina era totalmente diferente, não tinha mais aquela natureza, aquele meio ambiente, aquela relação com a roça, com a natureza, com as árvores, com o sol. Como é que essa estrutura, como é que essa mudança, quer dizer, até aqui a pessoa chega nos 15, aqui, é claro, vamos dizer assim, a estrutura de pensamento está de uma determinada forma. Seus tópicos aqui, que eles vão se desenvolvendo dentro da pessoa, se nós, como nós colocamos na primeira parte da aula, separássemos aqui para ver como era esse partilhante aos 15 anos,
nós teríamos aqui uma IP já formada, já de certa maneira, ok. Aí essa pessoa tem uma mudança aqui de base categorial, uma mudança assim brusca, muito forte, no seminário, onde a vida religiosa ela se apresenta com muitas orações, com retiros, com trabalhos, com estudos, muito mais tempo de estudo. Então, como que essa IP vai, como ela fica, quer dizer, como ela fica estando dentro dessa outra base categorial, mas totalmente diferente, muda muitas coisas aí. Outras se aproximam e tudo mais, quer dizer, tinha alguns trabalhos no horto, também no jardim, e essas atividades assim que é aí onde o partilhante se identifica bastante. Então, muda essa base categorial dentro do seminário, pegando aspectos bem gerais, muda as circunstâncias todas, muda a relação, mudam as pessoas. Quer dizer, quando sai do seminário, como que fica esse EP? Se pegarmos essa EP nesse ponto, saída do seminário com entrada do seminário, o que modifica? O que modifica lá na estrutura de pensamento? Vocês veem como as coisas andam juntas, né? Base categorial, tópicos, história. Por isso tão importante a história, ter ela bem fundamentada, ter ela bem enraizada, ter ela com vários, com todo o processo aqui bem elaborado. Ok, então chega aqui outra mudança brusca, muito, muito diferente. A pessoa vai para São Paulo, com dificuldades também muito grandes, chega a passar fome, fala aqui, no primeiro, segundo dia, a primeira semana aí. Então, novamente, grandes dificuldades. Sim, aponta grandes dificuldades aqui na entrada do seminário, grandes dificuldades depois também, muito muito natural por uma mudança tão brusca de base categorial, muito forte. Imagina, pessoa que nasce aqui, uma vida com um ritmo, com um trabalho na lavoura, com o tempo que tem aqui. Quer dizer, tudo isso são categorias, sabe? Como essa IP, como essa estrutura de pensamento, ela fica nesta base categorial, nesta segunda base, lá na terceira que nós estamos agora, que é em São Paulo, onde há uma agitação, uma cidade que tem a população de Portugal inteira, muita agitação, muito assim, um trabalho também diferente, trabalhava em restaurante. Quer dizer, como fica essa estrutura de pensamento nessa mudança de base? Tá legal? Tudo isso é interessante, a gente vai acompanhando essas movimentações em relação a quê? Em relação às questões, aos assuntos da pessoa, ao assunto último, por exemplo. Lembra aqui que nós falamos do assunto último antes? Esse assunto último, de que parte da vida da pessoa que se refere, esse assunto último é recente, é da época de São Paulo, que surgiu, a origem dele é de lá, é da época do seminário, é dos primeiros anos de vida. Como é que é esse assunto último? Não tem exatamente uma localização específica, às vezes não tem, não necessariamente um assunto último tenha que ter, né? Mas, enfim. Então, estamos vendo aqui a base categorial. Então, esse partilhante teve
base categorial inicial, depois mudou para duas bases totalmente diferentes, depois ele retorna aqui aos 24 ou 28, não lembro direito, acho que é 28, retorna à cidade natal dele, que é onde ele viveu aqui. Retorna, então, a base categorial parecida, só que também há modificações. A vida já não é a mesma que tinha até os 15 anos. É outro tipo de vida. Ainda tem os pais, volta a ter um. Mas como que está essa IP aqui, ó? Desde que saiu de casa, outras questões. Eu estou fazendo esses trocadilhos assim porque nessas pontuações para que a gente possa compreender como nessas mudanças de base, o que resulta na estrutura, o que resulta lá nos tópicos, que tópicos nessas mudanças de base categorial, que tópicos se potencializam, que tópicos ganham força, que tópicos se destacam ainda mais, que tópicos eles recuam, às vezes até morrem. Como é que fica essa relação? Quer dizer, como é que fica essa estrutura de pensamento nessas mudanças de base? Depois, aqui, a última mudança, o casamento. Casamento também é outro. Por mais que ele retorne à mesma cidade que ele nasceu, a partir daqui, ele está no casamento, constituindo uma família, e nessa família é diferente. Tem agora a esposa. Como é que fica essa nova base categorial? Isso que nós vamos ver aqui, tá bem? Vai ser bacana porque eu vou explicar agora os aspectos da base categorial, os 5 elementos da base categorial, que são assunto, que se dividem em imediato e assunto último, falei um pouquinho antes. Circunstâncias, já comentei um pouquinho aqui, que elas são. Lugar, categoria lugar, categoria tempo, categoria relação. Quer dizer, estas 5 categorias, isso vem lá das categorias aristotélicas kantianas. Não vou trazer aqui essa parte da fundamentação teórica, nós vamos ter aulas específicas de fundamentação teórica, para a gente entender também como, da onde vem cada parte da filosofia clínica. E enfim, essas categorias, então, isso ajuda a pessoa, ajuda o filósofo clínico compreender como a pessoa está existencialmente. Categorizando, quando a gente aplica 5 categorias, a gente já vai tendo uma boa noção do que essa pessoa viveu, e como que ela foi vivenciando cada parte da vida dela. Só pelas categorias já dá para ter uma boa noção. Quer dizer, a gente ajuda, facilita o filósofo clínico a localizar as questões do partilhante e tudo mais. E também a estrutura de pensamento, como ela fica. Também não é diferente com os submodos, tá legal? Porque a pessoa nasce aqui e ela vai desenvolvendo submodos. Vai desenvolvendo. Como é que esses submodos eles vão modificando, sendo utilizados, potencializados ou não, nas mudanças de base. Também é um processo que acompanha um pouco a IP. A IP vai modificando ou não, sabe? Às vezes a IP não modifica, fica da mesma maneira que estava aqui aos 15, ou que fosse aos 10, aos 12, às vezes uma estrutura de pensamento ela é da mesma forma e muda pouca coisa conforme alteram as bases categoriais, quer dizer, a estrutura fica a mesma. O que mudam são os tipos de problemas, os tipos de situações diferentes, os tipos de enfim, vamos dizer, o que muda é o meio, a base, mas a maneira da pessoa ser, a maneira que ela é existencialmente,
continua sendo a mesma. Só vai passando de ano em ano, mas às vezes a gente percebe uma estrutura de pensamento aqui, por exemplo, de 38 anos, às vezes ela é igual aos 15 anos, aos 14, não mudou muita coisa. O que mudou foi o meio onde ela viveu, constituiu família, ok, mas as mudanças às vezes são bem pouco significativas. A gente pode dizer que essa estrutura ela está assim desde os 13, 14, 15 anos, 18, 20. E há estruturas de pensamento que elas modificam substancialmente de época em época, cada tanto tempo, ou conforme elas, ou conforme as fases da vida, ou conforme os trabalhos que a pessoa tem, conforme os estudos que ela tem, conforme as crenças, enfim, alguns elementos, algumas estruturas, elas modificam e a gente percebe esses movimentos por esse acompanhar, entender ela se modificando. Tá bem? Deixa eu me ver. Ok. Então, aqui também, vamos supor, a pessoa chegou no consultório aos 38 anos. É importante nós temos lá, na nossa primeira entrevista com a pessoa, nós temos um horário para que é mais livre. Nós não temos esse, vamos dizer assim, nós precisamos conhecer um pouco mais da pessoa, preencher uma ficha de atendimento com vários dados e tudo mais. Então, nesta ficha e nessa primeira sessão, a conversa é mais aberta. Ela é mais, a gente quer, por exemplo, a gente pergunta para a pessoa que trouxe ela ao consultório, porque a gente começa já a entender. A gente começa, a primeira localização que a gente faz da pessoa é aqui nas categorias. Tá legal? Então, o que trouxe ela ao consultório? O assunto da pessoa, o assunto imediato é o que trouxe ela ao consultório, tá bem? Também a gente conversando e preenchendo aquela ficha, a gente vai saber onde a pessoa trabalha, há quanto tempo ela trabalha, a condição social, econômica, se é o caso. Às vezes não é o caso, isso é irrelevante, depende muito. O nível, o grau de escolaridade, se a pessoa tem alguma doença, alguma somatização, se a pessoa tem fez alguma cirurgia. A gente vai fazendo algumas perguntas assim mais específicas, onde a gente consegue localizar. Nós já temos uma localização assim geral, quer dizer, as pessoas tomam medicamento, às vezes são casos graves que chegam no consultório. Então, esses exames categorizados eles são feitos aqui assim que a pessoa nessa primeira entrevista nós já sabemos, às vezes nós precisamos pegar, por exemplo, o número de contato, porque às vezes são situações muito drásticas e nós precisamos pessoas conhecidas, pessoas próximas, se tem médicos que acompanham, se há, às vezes precisa pedir para a pessoa trazer exames, depende de cada situação que a gente for tratar. Tá legal? Que mais? Então, a gente tem essa localização também à medida que a pessoa pisou no nosso consultório. Nós temos que entender esse contexto de vida, os problemas com quem ela vive, onde ela vive, se mora sozinha, se mora com tem filhos, se tem esposa, se é uma pessoa de idade, se precisa de cuidados especiais, todas essas informações assim que dê para a gente ter uma noção desse cenário, vamos dizer assim, da vida da pessoa, a gente faz nessa primeira entrevista, nesse primeiro contato. Assim, a gente já tem uma noção das circunstâncias da vida dela, a gente já tem uma noção daquilo que elas, como elas se sentem em relação ao seu assunto imediato, em relação
ao meio que ela está, ela vai trazer as queixas dela, vai elaborar, vai trazer, e vai aí localizando as pessoas com quem ela convive, se é do trabalho, se não, as principais relações que ela tem também estarão aí. E a questão do tempo, se ela vive por exemplo, se é uma grande cidade, muito agitada, se é uma cidade menor, como é que é a temporalidade desse meio, dessa cidade, como é que é essa temporalidade dessa pessoa mesmo, tá bem? Tudo isso, tudo isso nos ajuda a localizar existencialmente este partilhante, localizar existencialmente onde ele está atualmente, hoje, no momento que ele chega no consultório. Esta localização existencial, então, vocês viram, a gente faz em momentos específicos da vida, a gente faz aqui quando a pessoa chegou ao consultório também. Então, a gente pode melhorar, aprofundar essa pesquisa conforme for necessário, conforme vai havendo a necessidade, a gente elabora essa pesquisa também das categorias. Agora eu vou falar um pouco mais especificamente de como são cada categoria dessas, tá bem? Essas 5 categorias que eu já nominei aqui para vocês, falar um pouquinho de cada uma, tá bom? Depois eu vou encaminhar para vocês um artigo e também uma apostila sobre esses conteúdos. Não tudo o que eu estou falando aqui passando para vocês, mas que dão uma ideia assim geral, um conceito e alguns exemplos desses conteúdos das categorias, tá bem? Deixa eu só tentar limpar. Talvez essa câmera aqui está parecendo um pouco embaçado. Eu não sei se é da câmera ou se é do sinal da internet. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, as categorias, elas são... não sei se vai aparecer, eu acho que vai. Exames categoriais, ok, vamos lá. Assunto. Imediato e último. Circunstância. Lugar. Tempo. Relação. Bem, vocês sabem, né, que as categorias aristotélicas, por exemplo, eram 10 ou 12 categorias. Depois as kantianas tinham mais uma série de categorias, não lembro exatamente agora o número. E o Lúcio, quando montou essa metodologia toda, ele entendeu que essas 5 categorias eram suficientes para o que se precisa trabalhar na clínica. Tendo estas 5 categorias, já seriam os suficientes para que a gente pudesse ter esta localização. Lembra que categorias é esta localização existencial da pessoa lá no mundo. Vamos colocar assim, a localização no mundo que a pessoa habitou. E o que é diferente, que diferencia da EP. A EP é... Alguns estudantes preferem, eles dizem que entendem melhor assim.
A IP é o que está para dentro de mim. Então, são os 30 tópicos que estão dentro de mim. E a base categorial é o que está fora de mim. Então, é o que é o mundo que está lá fora. É uma maneira, tipo assim, bem básica, assim, de mais ou menos de diferenciar. Embora tenha aqui alguns pequenos ajustes, alguns gostam de olhar dessa maneira mais simplificada. Que daí, tá, base categorial é o que está lá fora. Embora tenha aí, porque os problemas da pessoa, os problemas estão lá fora, ok, podem estar aqui dentro também. Mas a circunstância é o que envolve a pessoa, é o entorno da pessoa. O lugar, deixa eu vou explicar melhor assim, categoria por categoria, tá bom? A categoria assunto, então, já foi falado em outras aulas também, mas ela se divide, aquilo que falei até anteriormente, aquilo que traz a pessoa ao consultório. Às vezes a pessoa vem com uns assuntos assim que parecem muito urgentes, que são uma separação, por exemplo. Isso foi há uns dias atrás, me apareceu no consultório alguém assim, com essa demanda, essa queixa, esse problema. Esse a gente sempre fala que é o assunto imediato. Então, eu quero me separar porque não está dando mais certo, porque a gente não está se entendendo, porque eu falo uma coisa, a pessoa entende outra, porque eh, eu quero uma coisa e não estou encontrando, acho que a pessoa também quer uma coisa e ela não está encontrando o que ela está buscando, e, e essas coisas assim. E aí a gente ouve, simplesmente ouve, é assunto imediato, é o início, não sabemos de nada, nós não temos a mínima noção se o que a pessoa está falando, ela está apenas sob um momento de depressão interna, se ela está abalada emocionalmente por algo que aconteceu, ou se é algo que faz muito tempo que ela está pensando nisso, não sabemos nada. E assim nós só vamos saber ouvindo e ouvindo mais da pessoa. Então ela vem, traz essa queixa, eu vou colocar algumas particularidades deste assunto imediato. E eu também vou fazer outra, vamos ver aqui a bateria, o sinal aqui que está terminando a bateria, só um segundinho. Ok. Então, eu estava falando do assunto, algumas particularidades. O que acontece, às vezes, nesta, quando essa pessoa chega ao consultório, traz para nós esse assunto, eu estava trazendo assim, que a gente, a princípio, é só queixas, a gente não sabe localizar, não sabe o que fazer com isso, a princípio, não sabemos a dimensão desse assunto. Eu vou pedir um minutinho aqui, porque tem um som de fundo da Sofia participando aqui da aula também. Só um segundinho, tá?
Pronto, desculpem aí, bebê com cólica. Vamos lá, nós já tá encaminhado. Então, eu estava falando sobre algumas particularidades, algumas questões que são interessantes a gente colocar aqui para você sobre a categoria assunto. Estava colocando, então, essa questão da intensidade, que algumas pessoas trazem, algumas questões, parece que outras trazem questões muito sérias, por exemplo, uma pessoa na primeira clínica, eu lembro de um caso que aparentemente eu atendi a pessoa, nós conversamos e fiz os procedimentos, padrões e tudo mais, não percebi nada de muito extraordinário que estava acontecendo com a vida da pessoa e no final do atendimento, a pessoa simplesmente disse assim: olha, que bom que você decidiu me atender, porque se eu sentisse que não dava para você me atender, eu ia tirar a minha própria vida, coisa que eu estou pensando já há muito tempo. Então, nossa, deu um susto, né? Aí chamei a pessoa de volta, conversamos mais um pouco, aí, então vamos conversar um pouquinho mais, vamos ver o que está te levando a pensar nisso e tudo mais, para ver se. E a gente conversou e tal, daí passei alguns cuidados, né? Percebi como é que ela estava, né? E também a pessoa fala uma coisa dessas, como é que a gente vai, por exemplo, a pessoa sai daí e ela vai para casa, ou vai para onde? A gente não sabe. Então, algumas situações são necessárias um pouco mais de intervenção. Como eu estava falando antes da isenção, há situações extremas onde é necessário um pouco mais de intervenção, um pouco mais de ação e se certificar de algumas coisas. E, por exemplo, perguntei para a pessoa se estava tudo bem, se ela queria que eu levasse ela para casa, se gostaria que chamasse a esposa para buscar. Ele disse, não, tá tudo bem, né? É algo assim que não é que ia sair daqui e ia fazer alguma coisa, não. Mas que provavelmente nos próximos dias eu ia pensar em algo dessa natureza. Então, mas estou confiante aqui que o trabalho vai ajudar bastante. Eu gostei, achei bacana essa maneira de trabalhar e tudo mais. E você não está aqui prometendo nada, então isso é muito importante também. E é o que a gente faz, a gente nunca promete que vai fazer aquilo que a gente nem tem noção do que é. Então, foi bacana, o trabalho transcorreu depois, bem interessante, e esse assunto voltou lá mais adiante depois, mas comentando em outras vezes que a pessoa pensou em tirar a própria vida e tal, e felicidade e tudo mais. E depois, assim, ela ficou, depois de um tempo de terapia, ela mais ou menos que decidiu dentro dela que ela vai viver até uma idade X. Ela determinou lá, não, sério, vou continuar a minha vida até mais ou menos X idade aí, eu acho que vai terminar a minha vida e é uma idade considerável, lá próxima já dos 90 anos, então ela fez essa associação. Então são questões que às vezes aparecem como assunto imediato e então às vezes a gente precisa ter um pouco mais uh, ficar um pouco mais atento. Por isso, fazer sempre uma ficha de atendimento, pegar telefones e tudo mais, pegar mais dados, o quanto for possível. Tá legal? Outra questão interessante aqui, que é pessoas que elas chegam no consultório e elas estão em níveis de estresse muito altos, elas estão passando por problemas bastante graves e às vezes elas
vem e tem uma esteticidade, que a gente chama de esteticidade. A pessoa chora, chora, ou começa a falar, fica com raiva, xinga. Tem situações, teve uma partilhante que eu atendi que ela chorou umas quantas clínicas, umas 3, 4 clínicas assim em seguida. Pouco teve de felicidade, pouco teve de outras coisas. O mais foi choro. E aí, este choro, ele faz parte da terapia, né? Faz. Essa esteticidade, ela continua, não continua, a gente intercepta essa expressão. Esse choro quer dizer alguma coisa? Nós conseguimos já identificar algum elemento através desse choro, dessa esteticidade? Então, são questões sempre que a gente se faz e não tem uma resposta exata aqui, como poucas coisas têm sua resposta, nada acredito que tem resposta exata, são geralmente dados aproximados. Então, tem isso também. Às vezes a pessoa demora um bom tempo até ela extravasar mais os conteúdos que estão dentro dela. E aí há um elemento interessante também, porque a gente considera isso como parte da historicidade. Às vezes a pessoa vem na clínica com uma mágoa gigante, ou com uma não aceitação de uma perda, por exemplo, e ela vai trazer uma série de conteúdos de não aceitar, de revolta. Há muitos desdobramentos aqui nesses momentos. E qual a postura do filósofo clínico? A princípio, nós vamos acompanhando, nós vamos acolhendo, nós vamos recebendo, criando essa interseção. Vai chegar um ponto onde a gente vai, de fato, à historicidade. Então, isso é muito dinâmico também. Às vezes, você vai considerar a historicidade de um certo momento em diante. Por exemplo, quando a pessoa já extravasou muito dessas pressões internas que ela tinha. Porque quando ela conta, quando ela traz historicidade nesta pressão toda, os elementos internos estão bastante distorcidos, eles estão, às vezes, bastante intensificados por uma coisa ou por outra, e aí como que a gente vai poder, vamos dizer assim, fazer uma análise depois disso? Então, são uma das implicações da historicidade. Mas, via de regra, o que é um tanto comum acontecer é que, quando há essas esteticidades, a partir de um ponto em diante, a pessoa, depois de extravasar, estar melhor, aí é possível, aos poucos, ir se aproximando e direcionando ela para o início da felicidade. Mas até lá também, o que acontece às vezes, a gente não, simplesmente a gente está ali, continua neutro, oferece um lenço, faz aquelas medidas de etiqueta, se solidariza com a pessoa, sim. Cada filósofo aqui não de um jeito também, mas não vai ficar inerte, frio, numa situação de, às vezes, desespero, de dor, de coisas muito fortes. Então, faz parte do processo da terapia. Então, nesses assuntos imediatos, ou nesse início da clínica, são algumas questões que são comuns também de acontecer. Perguntas até aqui? Dúvidas? Podemos seguir? Vamos seguindo então. Então, assunto imediato. Tem mais algumas questões de assunto imediato, mas a princípio
que seja isso. Não sei se a Bia teria alguma questão, Bia. Toma um chazinho. Não, tô acompanhando, tá tudo tranquilo. Tá ótimo. Bem, então vamos lá. Assunto. Esse é o assunto imediato. O assunto último é aquilo que nós vamos trabalhar na clínica. Então, vamos dizer, é a origem das questões. É onde tudo começou, onde é a gênese das questões existenciais da pessoa. É aquilo que, de fato, a gente vai trabalhar na clínica. Às vezes, esse assunto último aparece e ele está muito próximo do assunto imediato, daquilo que a pessoa retrata como a problemática dela, e a maioria das vezes não tem nada a ver. A maioria das vezes, as questões que a gente trabalha em clínica são outras. Então, nossa, e a distância às vezes é gigante. Às vezes a pessoa vem com uma questão, vamos utilizar essa do anterior, uma queixa de separação, e quando a gente vai fazer a pesquisa, a gente vai trabalhar o que com a pessoa? Um tópico emoções, infantilizado que nunca conseguiu se relacionar muito bem devido à idade emocional que a pessoa tem. Como é que a gente vai saber isso? Sem mágica nenhuma. Historicidade, tudo aquilo que nós falamos até agora. E lá, quando nós vamos montar o tópico emoções, a gente vai vendo como são essas emoções da pessoa. Então, às vezes, esta infantilidade da pessoa traz uma série de que essa infantilidade é nos relacionamentos, às vezes ela é mais pontual em alguma área ou outra da existência, às vezes ela se espalha para várias outras, às vezes a pessoa no trabalho, por exemplo, tem uma maturidade incrível, com os filhos tem uma infantilidade extrema. Então, às vezes, é incompatível uma coisa com a outra. Às vezes sim, às vezes não, às vezes acompanha. Então, quer dizer, tudo vai ser resolvido na base da pesquisa. Outra questão, assunto último, às vezes a pessoa vem com uma queixa de. Vou pegar um outro exemplo aqui. Cadê? Às vezes a queixa da pessoa, ela quer uma queixa de caminhada existencial, por exemplo. Ela vê que ela não está caminhando para onde ela gostaria de estar caminhando existencialmente. Uma questão de busca. Então, ela vê que, chegou numa certa idade, ela está tendo tal trabalho, que parece que não tem muito a ver com ela tá, tem uma família dela, está tudo bem em casa, graças a Deus, ela diz e tudo mais, mas ela parece que nada está bem com ela mesma. Parece que ela não se sente em paz em lugar nenhum. E ela atribui isso às buscas, ao caminho existencial. Ela queria, ela queria ser professor e hoje é arquiteta. Então, essa busca é relacionada lado a trabalho e ela acusa isso. Mas a gente vai pesquisar, enraizar, vai fazer todo o procedimento, como a gente sempre fala, e vamos ver lá como assunto último, falta de valorização na família, insegurança, questões relacionadas ao tópico 2. Então, nem vai praticamente ser trabalhado o tópico buscas, ou se for trabalhado, ele vai ser de uma forma mais periférica, mas os elementos centrais da clínica vão se direcionar a este sentimento de não ser útil, de ser inseguro, de não ser suficiente, de não fazer nada direito.
Então, às vezes, a pessoa acusa elementos que são bastante distantes da origem, da gênese, das suas questões principais. Tá legal? E assim tem uma série de outros exemplos que eu não vou citar aqui. Bem, assunto imediato e último, ficou mais ou menos isso. É até um tanto resumido, depois a gente pode até, na próxima aula, talvez eu quero só terminar o conteúdo até os, as definições, até as 5 categorias. Depois, na próxima aula, daí a gente trabalha outras coisas. Vamos lá. Circunstância. Circunstância, eu vou passar um trabalho, inclusive, para vocês fazerem em casa, tá legal? Esse trabalho é para fazer esta localização categorial do João Pedro, tá bem? Mas não se preocupem, vocês vão tentar fazer, vocês vão ver como é que como isso acontece, e depois daí a gente debate isso na próxima aula. Circunstâncias. Circunstância, o conceito de circunstâncias é o somatório de singularidades que acompanham uma situação. Esse é um dos conceitos. Tem os outros também, mas esse eu acho que é o mais sucinto. A circunstância é bem simples, é aquilo que está ao redor da pessoa. Por exemplo, houve um acidente de trânsito. O que está ao redor? O que está envolvendo? Quais as circunstâncias daquele acidente de trânsito? Era um dia de chuva, o carro estava sem freio, o pneu estava furou o pneu, o motorista estava alcoolizado, era de noite, era de dia, havia quantas pessoas, a rua estava movimentada, onde foi que isso aconteceu, foi no centro de uma grande cidade, não foi? Esses são elementos circunstanciais, então são elementos um tanto geográficos, físicos, aquilo que está ao redor, seria o ambiente onde algo aconteceu ou onde, no caso da pessoa, vamos dizer assim, as circunstâncias seriam este meio onde ela viveu. Aqui, nós partilhando, então, antes eu já estava fazendo uma descrição deste meio rural, onde ele viveu até os 15 anos. É praticamente um descritivo de como era esse meio. Ele coloca que tinha um trabalho, trabalhava desde cedo, ajudava os pais, ia na escola, ia a cavalo, se reuniam, dançavam com as primas num galpão, tocavam música, tinha a questão da diversão, brincava lá com os primos, com os amigos, a maior parte do tempo aí era junto com o pai, com a mãe, com o irmão, cuidava do irmãozinho menor, quer dizer, são elementos circunstanciais, são as circunstâncias que estavam envolvendo este partilhante lá de criança durante esse tempo da vida dele. Ok, essas são as circunstâncias. Categoria lugar. A categoria lugar, ela se refere àquilo que a pessoa, o que ela sente, o que ela sente e o que ela pensa desse meio onde ela vive, dessas circunstâncias que ela vive e desses problemas ou das questões, dos assuntos que ela vive
Como ela se sente, o que ela pensa das pessoas com que ela vive. Basicamente é isso. Como a pessoa se sente e o que ela pensa nos endereços existenciais onde que ela habitou, onde ela passou, onde ela está hoje. E pegar atualmente, vamos transportar um pouquinho aí para a vida de vocês. Como é que vocês se sentem em casa? Como é que vocês se sentem no ambiente de trabalho? Como é que vocês se sentem estudando? O que vocês pensam? Como vocês se sentem ao estudar, aos fins de semana? Quer dizer, aí uma dinâmica de espaços, de pessoas, como é que vocês se sentem em relação às pessoas que vocês convivem? Como é que é isso? Então, na próxima aula eu vou trazer um pouco mais, aprofundar um pouco mais essas questões, mas é basicamente isso, como a pessoa se sente, o que ela pensa desse meio, desse ambiente, desse local onde ela vive ou ela viveu, tá bem? Categoria tempo. Tempo aqui é a relação entre o tempo subjetivo e o tempo cronológico. Como é que é o tempo para a pessoa? É um tempo rápido, as coisas são aceleradas, como nós estávamos falando antes, as coisas são lentas, são calmas. Como é esse tempo subjetivo do partilhante? Como é esse tempo da base categorial dele também? Por exemplo, o partilhante aqui, a gente comentou, provavelmente o tempo era mais lento quando ele estava, quando ele era criança, a noção de tempo, por exemplo, de um Natal até o outro Natal. Qual era a impressão subjetiva de quanto demorava esse tempo? E quando ele estava trabalhando naquele restaurante com bastante pressão, com bastante correria, como era esse tempo subjetivo? Como passavam os dias, os meses, os anos? Quanto tempo subjetivo a pessoa sentia que demorava para passar desde o Natal até o outro? Era curto esse tempo. Então, essa noção de tempo que cada um de nós tem, um tempo subjetivo, uma noção, as coisas para as pessoas têm que ser rápidas, têm que ser resolvidas logo, ou não, pode adiar, ou tem que ser na hora. Como é que é para cada um? Como é essa impressão subjetiva, essa passagem de tempo, essa questão de lidar com esses mecanismos todos da existência, não que se refere a... Tá legal? Então, tempo é assim, eu vou trazer mais exemplos na próxima, e aprofundar um pouco mais na semana que vem. Hoje o objetivo é mais conceituar, e falta mais uma categoria, que é a relação. Então, o que é a relação? A relação é, basicamente, nessa categoria, a gente vê se a interseção que a pessoa tem, o partilhante tem, com com essas outras pessoas, ou com esse ambiente, ou com o trabalho, com os estudos, ou com professores, ou com pais, avós, se essa interseção com filhos, com o trabalho e tal, essa interseção que essa pessoa tem, que esse partilhante tem, se ela é positiva, se ela é negativa, se ela é neutra, ou se ela é indefinida. Então, isso é uma relação interessante que essa pessoa tem. Por exemplo, lá com aquele irmãozinho. Como era para esse partilhante a relação com aquele irmão pequenininho que ele cuidava, né? Ele era também muito pequeno, os pais estavam na lavoura trabalhando e ele tinha 4, 5 anos, ficava para cuidar do irmão. Se o irmão chorasse, ele ia chamar o pai.
chamar a mãe, né? Realmente é a mãe. Como que é essa relação desse partilhante com esse irmão? Como é com seus pais? Se essas relações, o que é essas relações? Lembra que também a gente vai comparando, a gente vai observando o quanto como essas relações foram também acontecendo com a pessoa. Este ambiente, essa família, era um ambiente calmo, tranquilo, sereno, ou era agitado, violento, cheio de pressões, cheio de angústia, cheio de medos e tudo mais? Como é que era esse ambiente que a pessoa foi criada? Como eram essas relações com essas pessoas? Ela era uma relação bacana com os pais, com os irmãos? Como é que era? E como a estrutura de pensamento foi edificando, estruturando os seus tópicos a partir dessas relações, a partir deste meio. Tá bem? Então, esta é a quinta categoria, categoria relação, e aqui, geralmente, o filósofo clínico ele vai aí destacar quais as principais relações, os elementos de relação desse partilhante. Não vai relacionar tudo, mas vai pegar aquelas pessoas, por exemplo, um avô que falou isso, nossa, eu sempre lembro do meu pai, quando ele estava lá, que a gente estava na lavoura, ele dizia, um dia ainda vou ter o meu pedaço de terra, um dia, quer dizer, o que esses elementos, essas interseções, essas relações, como que esta base categorial toda, agora colocando aqui as 5 categorias, como essa base toda que o partilhante cresceu, o que foi se agregando a sua EP, e essa pessoa, essa é uma das questões que eu coloquei aí no início da aula, como balizador da nossa aula. Essa pessoa é fruto do meio, este partilhante, ele é apenas a resultante daquilo que ele recebeu da base categorial, daquilo que os seus pais, seus professores ensinaram, mostraram, da visão do mundo que eles colocaram para esse partilhante. Ele é fruto desse meio, ou essa IP foi para além desta base categorial que ele se desenvolveu, nasceu, cresceu e tudo mais. Como é essa IP? Uma questão que fica aí para a gente também pensar, olhar, é claro, ela só vai ser respondida se tem alguns sinais, mas não conclusivos, né, de como é essa relação. No caso, o João Pedro, nosso partilhante, como que foi essa trajetória existencial dele? Ele transcendeu a sua base? Não transcendeu? Ele apenas está reproduzindo a sua base com outros elementos? Como é que é isso? Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente identifica isso? Tá legal? Essas são questões que vão ficar para a próxima aula e eu vou deixar aberto aqui se alguém quiser colocar alguma pergunta e daí de repente a resposta já fica gravada. Ou se ninguém quiser, aí eu encerro a gravação para a gente ter ela, já vai estar disponível. Acredito que hoje vai dar certo a gravação do início ao fim. Está aberta a questões aí. Alguém gostaria? Tudo certo? Alguém gostaria de comentar? Então, mais alguém? Vamos ver os demais colegas. Então, eu vou encerrar a gravação, tá bom? Aí a gente fica mais